Atravessiamo! Vamos atravessar. Agora já não é mais uma pergunta, é uma constatação de que sim, vamos atravessar, vamos fazer essa travessia. E este vídeo aqui vai ser o primeiro vídeo que vai chegar lá para o grupo que está se formando da travessia de verão. Então, para as marinheiras que já estão por lá. Mas eu senti também de compartilhar com vocês aqui no YouTube, para quem tem vontade e sintonia com esse assunto. Então, né, como vocês, a maioria já sabe, para quem não sabe, me apresento, eu sou a Jéssica, sou fisioterapeuta e terapeuta corporal e venho desde o inverno com esse programa, né, com esse laboratório de práticas, que é o Atraversiamo, onde a gente vai experimentar práticas aí para nos colocar na vida de uma forma ativa, consciente, com criatividade para lidar com as travessias, né, que a vida nos apresenta. E esse vídeo aqui eu resolvi gravar ele para contar um pouquinho sobre esse processo de criação, né, de como que ele funciona, porque eu acho isso muito interessante e está disponível para todas nós. Então, essa composição, né, ou essa criação desse laboratório, eu não faço sozinha. É muito interessante porque é justamente as pessoas que vão chegando na nossa vida e onde a gente vai, interagir com essas pessoas. E para que eu consiga fazer isso, eu preciso dessa postura de abertura, né, para entender o que aquela pessoa está me trazendo, né, naquele momento. É assim que a gente vai captando, é como se a vida quisesse nos entregar algo através dessas pessoas. E aí a gente vai observando e sentindo. Então é muito interessante porque o Atravessiamo acaba sendo feito por todo mundo que participa dele. Cada uma das que estão e que estiveram nas travessias anteriores sempre acabam me trazendo coisas que me sinalizam, ó, isso aqui tem que estar lá, tem que aparecer no programa. Isso aqui é importante que tu traga. Então vai acontecendo essa teia, essa conexão. E isso acontece comigo, né, para a composição e para a criação do laboratório, e acontece com quem está no grupo, porque uma vai trazendo para a outra lá no grupo também essas informações, que vai sendo como chaves, como inspirações, para que cada uma possa então olhar para suas questões e também levarem isso para a vida delas. Então, eu acho isso sensacional. E é sobre isso que eu quero contar para vocês, né? Os símbolos, os sonhos e as novidades desse Atravessiamo Verão. Então, né, por exemplo, já vou começar dando um exemplo. No Atravessiamo Primavera, surgiu a possibilidade, de eu surfar, né? E essa prancha veio até mim através de uma das marinheiras, que inclusive está com a gente na travessia de verão também. Então, é incrível, né? Como que isso já estava no meu caderno, nas minhas páginas matinais, já estava como minha intenção aprender a surfar. E eu não tinha falado isso para ninguém, né? Isso só foi colocado lá como uma semente e através do grupo essa marinheira tinha ido surfar e aí muitas coisas aconteceram a partir disso e a prancha pôde chegar até mim e quando eu vi, eu estava realizando aquilo que eu tinha escrito. Então isso é muito legal. E então isso é muito interessante, né? Outra coisa que aconteceu, né, desse Atravessamos o Verão, que não tinha no Primavera, foi a necessidade que eu senti de me conectar com os animais de poder, né? Com os animais, os símbolos, então. Quem que vai guiar essa travessia? E aí, existe um tarô, né? Um oráculo, não é um tarô, é um oráculo. Um oráculo dos animais de poder, do xamanismo. Eu não tenho esse oráculo, mas eu sabia, né, quem lá no Atravessiamo podia acessar esse oráculo para mim. E eu tava deitada com a gatinha da minha filha, isso ali antes de terminar o Atravessando Primavera.
E eu me lembrei de uma situação, né, no meu aniversário do ano de 2022, onde a gente estava numa praia aqui perto e a gente viu baleias. E foi muito mágico, muito mágico. Isso veio na minha tela mental muito forte. E eu fiz essa conexão das baleias. Pensei, nossa, será que as baleias podem ser, né, então, os animais de poder do A Travessia Amo Verão? Fiquei com essa pergunta, anotei lá essa percepção que veio. E aí eu fui dormir. No outro dia, quando eu acordei, eu fiquei sabendo que tinham achado aqui na praia um filhote de uma espécie de golfinho, né? E eu pensei, nossa, será que não é a baleia? Será que é o golfinho? E aí pedi então para essa pessoa olhar para mim a baleia e o golfinho. E aí, olha que interessante, nesse oráculo, o número da baleia é o 40 e o do golfinho 41. Ou o contrário, deixa eu confirmar. 41 da baleia, 40 do golfinho. Então, se a gente somar os dois, né? 4 mais um dá 5, mais o 4 do golfinho dá um 9. E nós estamos entrando nesse ano 9. O Atravessamos o Verão começa nesse ano 9 já. E aí eu entendi que sim, então esses dois seriam os animais, né, que iriam representar simbolicamente toda a energia, né, dessa travessia. E aí olha que interessante. A baleia, né, o nome da baleia no oráculo é recordação. Eu vou ler um trechinho para vocês, tá? Peguei aqui para ler para gente. A energia da baleia nos ensina a usar sons e frequências para equilibrar nossos corpos emocionais ou curar nossos corpos físicos. A razão pela qual o tambor do xamã é capaz de proporcionar a paz ou a cura é precisamente porque ele se alinha com a energia da baleia. Antes do advento da fala e da linguagem primordial, a maioria das tribos permanecia em silêncio a maior parte do tempo, comunicando-se apenas por sinais manuais. A única linguagem que era compreendida era dos sons das outras criaturas do grande espírito, os animais. Nossa, então quando eu li, né, a baleia fala sobre essa questão do som e fala dessa questão da gente recordar, né, recordar registros muito antigos, porque elas foram um dos primeiros animais que estiveram por aqui. E nas práticas somáticas, vocês vão ver, né, para quem está no programa, a gente trabalha muito a vocalização. Então, não só soltar o ar, mas soltar a voz é muito importante para a gente desbloquear não só essa região do corpo, mas a nossa própria expressão, nossa própria voz, né? Essa nossa capacidade de se conectar com os outros. E isso que eu comecei, né, falando, os animais, né, eles emitiam esses sons e daqui a pouco chegavam vários animais, né? Então, essa capacidade de se conectar com aquilo que a gente precisa através desse som que a gente vai emitir. E isso tem a ver com a nossa comunicação. Eu consigo comunicar o que eu estou sentindo, o que eu preciso, e aí a gente precisa treinar essa voz e desbloquear, né? A maioria de nós tem muitas questões em relação à comunicação, né? Então, eu achei assim que a baleia vai nos trazer muito essa consciência e claro que eu vou trazer também trazer exercícios diferentes para nos conectar cada vez mais com essa consciência dos sons. Então, achei sensacional. A outra, né, o outro animal que é o golfinho é a força vital ou a energia vital. Nossa, tudo a ver, né? Então, o golfinho nos fala do sopro da vida, a única coisa da qual nós só podemos prescindir por poucos minutos. Então, ele vai falar da respiração.
Nós podemos viver vários dias sem comida ou mesmo sem água, mas o oxigênio é a base indispensável da nossa subsistência. Assim, olha que interessante, vê se não tem tudo a ver com as práticas somáticas e com o que a gente vai trabalhar. Assim, se mudarmos o padrão e o ritmo da nossa respiração, seremos capazes de nos comunicar com qualquer outra forma de vida. Essa mudança de ritmo também nos permite entrar em contato com os nossos próprios ritmos pessoais, internos, bem como a energia emanada do Grande Espírito. Então, ela vai, né, ela traz aqui essa consciência de a gente conseguir mudar o nosso padrão de respiração, para inclusive também entrar em padrões de cura. É muito lindo. Então, eu queria, deixa eu mostrar, acho que eu quero ler mais uma partezinha aqui, ó. Então, essa carta adverte-o para a necessidade de prestar mais atenção aos ritmos do seu corpo e aos padrões de energia que lhe são enviados pelo Criador. Faça como o golfinho e cavalgue as ondas do riso, espalhando alegria pelo mundo. Respire e usufrua do maná, que é essa energia, que lhe é tão generosamente ofertada. Destrua toda e qualquer barreira que esteja impedindo de entrar em contato com a dimensão dos sonhos ou com a grande nação das estrelas. Lembre-se de que somos apenas um aos olhos do Eterno. Então, quando eu li, né, eu disse, meu Deus do céu, é exatamente tudo que a gente vai trabalhar. Vocês vão ver, né, que a gente vai trabalhar muito a respiração, a gente vai entrar em contato com os nossos ritmos internos, né? Todo esse movimento corporal que a gente vai fazer, ele acaba nos colocando em contato, né, com esse nosso ritmo, com essa nossa energia. A gente vai falar muito, né, sobre essa vitalidade, né? Será que é normal, né? Não gosto dessa palavra, mas será que é assim mesmo? A gente está sempre cansada, a gente está sempre sem energia? Ou será que se a gente aprender a entender como essa energia flui pelo nosso corpo e como que eu posso então, né, me nutrir? E aí vocês vão ver que as práticas que a gente experimenta no Traversiamo são práticas de nutrição e de cuidado com a gente. E a gente comete um erro, né? Que quando as coisas ficam muito difíceis externamente, a gente tem essa tendência de soltar o cuidado com a gente, né? Quando que era para ser justamente o contrário, né? Então, é justamente quando as coisas ficam difíceis, é que a gente deveria, então, aumentar ainda mais, intensificar ainda mais esse cuidado com a gente mesmo. E é isso que a gente experimenta no Atraversiando. Então, eu queria trazer essa novidade dos animais aí que vão nos acompanhar, o golfinho e a baleia. E aí a gente vai olhar para isso, já vai com essa consciência, e as práticas também vão nos ajudar com isso. Outra coisa que eu queria trazer para vocês é que sobre os sonhos, né? Então, assim, esse olhar, né, de olhar para os símbolos que chegam para a gente, olhar, né, querer enxergar a vida com toda essa curiosidade, com todo esse olhar simbólico, é algo que a gente também treina. Entender que nada é por acaso que está chegando para a gente. Então, isso através das pessoas que estão, né? Eu reforço isso no vídeo de boas-vindas, mas com tudo, né? Com tudo, esses animais que aparecem. Eu tive essa ideia também de trazer os animais, porque na travessia de primavera, isso aconteceu naturalmente com quem estava lá. Às vezes, durante uma caminhada, eu começava, né, a ver os animais que apareciam, a gente buscava o significado dos animais, e a gente foi construindo muito significado para aqueles para aquela conversa, né, que a vida estava nos trazendo naquele momento. Então a gente vai treinando isso durante o atravessando também, a não ignorar nada que está acontecendo, não achar que é bobagem, não achar que não tem nada a ver. Não, vamos olhar se tem algum significado, né? Pelo menos vamos anotar. E aí eu queria trazer para vocês algo que é muito interessante.
um bom tempo atrás, eu acho que foi na época da pandemia, eu tive um sonho e sonho ficou, né, gravado. E na época que eu tive o sonho, eu não dei muita bola para ele. Então, olha só. E aí, agora, anos depois, com a Travessiano, eu entendi, né, esse sonho. Então, é muito interessante. Eu sonhei que eu estava numa fila e que eu estava nessa fila para me matricular num curso. E aí, quando chegava a minha vez de me matricular, era um curso de estoicismo. Eu nunca tinha ouvido falar naquela palavra e eu me matriculava nesse curso e acordei. Na época, conversei com duas amigas, uma delas também está na travessia, a outra já fez a travessia de inverno, e eu perguntei para elas do estoicismo, elas me falaram, né, que era uma corrente filosófica. Eu olhei, na época, não fez muito sentido, ficou por isso. Agora, durante as travessias, comecei, né, a pesquisar e ler sobre as travessias e comecei a me interessar sobre as peregrinações, né, porque a gente caminha no Atravessiamo e não deixa de ser uma peregrinação que a gente faz, né, com a gente mesmo. Então, comecei a olhar para tudo isso. E um peregrino que eu gosto muito, que está no Instagram, que é The Simple Man. Depois vocês podem olhar lá. Ele sempre compartilha, né, sobre as travessias dele. E aí eu tava olhando o conteúdo dele, quando eu olho nos destaques lá do Instagram, tem um destaque com uma âncora e escrito estoicismo. Eu falei, nossa, não é possível. É possível, né? E aí olhei lá e me lembrei do sonho. E aí comecei de novo a pesquisar sobre estoicismo e meu Deus, como pode, né? Agora começou a fazer muito sentido para mim o que que essa filosofia trabalha e o quanto ela pode ter relação com a nossa travessia. E aí, né, eu não sou filósofa, né, sou curiosa, como eu já disse para vocês, mas lendo e pesquisando, né, sobre a filosofia, eu percebi que as práticas de regulação emocional podem ser grandes aliadas para essa filosofia, né, porque o estoicismo vai nos trazer uma postura diante da vida muito racional, né, muito de enxergar as coisas como elas são. Só que eu fico pensando assim que tem situações que não é fácil da gente fazer isso, porque justamente as emoções estão aqui transbordando, né? Então, como que eu lido? Então, eu fiquei, né, com assim, com muita humildade do meu lugar. Eu fiquei pensando que eu poderia trazer uma melhoria para essa prática filosófica, que é a seguinte: para a gente não cair na armadilha de reprimir as emoções para seguir na racionalidade, né? Se a gente faz isso, a gente acaba adoecendo em algum momento, né? O corpo não dá conta disso. Então, como que eu utilizo as práticas, né? A regulação emocional, dois passos para expressar essas emoções, para conseguir, então, acessar o que essa filosofia tão maravilhosa está querendo nos trazer. Então, acho que isso pode ser, assim, ó, de um grande avanço para nós na vida, né? E pode nos ajudar, principalmente em situações que são duras, que são difíceis. Então, eu vou trazer umas pinceladas dessa filosofia também, para a gente ter aí, expandir um pouco o nosso olhar, né? Acho que é interessante a gente expandir o olhar. E como a proposta do Atraversiamo é um laboratório, ou seja, a gente vai experimentar, então é isso, a gente vai entrar em contato, né? E vai verificar se isso faz sentido para a gente ou não, naquele momento da nossa vida que a gente está. Que é como eu falei, naquela época, lá atrás, eu fui ler sobre estoicismo e não fez sentido para mim. Mas essa semente, essa informação ficou guardada e hoje faz muito sentido. Então, dependendo, né, da nossa caminhada e do que a gente está acessando e está aberta e tem permissão para acessar também, é quando as coisas vão fazer sentido ou não, né? Então, eu queria trazer isso para vocês que é muito interessante a gente ver como as coisas são criadas
a partir dessa conexão com um todo, né? A conexão nós umas com as outras e, e o quanto eu agradeço muito porque cada uma de vocês me ajuda nesse processo de criação, né? Então, muito do que eu trago eu recebo através de vocês, né? E coloco isso lá no grupo. Então, vocês vão ver que quando a gente for trabalhar essa energia da baleia, é, eu já venho conectando com muitas coisas que vocês vão me trazendo, né? Às vezes alguém me envia uma poesia, me envia um livro, me envia uma música, e aí eu vou, nossa, né? Olha só, porque é como se a gente abrisse esse campo, né? E as informações vão chegando para todo mundo que está conectado a ele de alguma forma, né? Mesmo que não vá fazer o atravessando, está conectada pelo assunto, pela curiosidade, por algo que nos chama atenção e que conversa com os nossos conteúdos internos. Então, queria compartilhar e dividir isso com vocês, que eu acho que é tão rico, tão bonito, e dizer que a gente ainda tem até o dia 2, né, de janeiro, para quem quiser participar e se inscrever dessa edição de verão. E o grupo já está lá se formando, tá bem bonito. Vou, né, já estou já recebendo vocês com muito carinho, com muita alegria. E qualquer dúvida podem me mandar mensagem. Para quem já está, né, no grupo de verão, já esse é o nosso primeiro vídeo para vocês já sentirem, entrar em contato com essa dimensão que é mágica para mim, do que vai acontecendo e da forma como as coisas vão se compondo e se criando, né? Isso é muito legal. E é o que eu desejo para que todo mundo possa também acessar e fazer isso com a sua própria vida, ter as suas próprias criações, suas próprias conexões e sentido, e vai transformando a vida em algo que é mágico, que é bonito e que vai nos levando sempre para um lugar de aprimoramento, né? Um lugar onde a gente tem mais liberdade e mais possibilidade de estar em contato e expressando a nossa autenticidade, certo? Um beijo no coração e vamos atravessar!